Salve, salve correnteiros! Hoje eu tenho aqui um advogado que é especialista em direito médico e direito da saúde. O nome dele é Bruno Grilo e ele tem mais de 10 anos de experiência e ajuda a conseguir os seus direitos junto aos planos de saúde. Então, esse aqui é o Bruno Grilo. Bruno, um prazer ter você aqui, agradecer pelo seu tempo, que eu sei que é bem complicado e você conseguiu tirar um tempinho aí para vir aqui bater um papo com a gente. Então, desde já eu já te agradeço. Mas conta aí um pouquinho de você, antes da gente começar, o que te levou, né, no meio do direito por esses caminhos aí, do direito de saúde? Essa história é bem bacana, Marcos. Assim, primeiro eu queria agradecer aqui a oportunidade, o convite. É um prazer aqui participar do seu podcast. Sou também um seguidor aí do teu programa. Mas vamos lá. Eu comecei no direito da saúde por uma situação particular, um problema que teve dentro da minha família, e essa história é bem bacana, porque antes eu comecei advogando para empresas de transporte. Eu sempre advoguei fiz minha carreira dentro das empresas de transporte, estagiei dentro de uma empresa grande, depois fui efetivado e continuei trabalhando dentro desse setor, que é o setor de transporte terrestre. Só que teve uma época da minha vida que meu pai, na verdade o pai da minha mãe, meu avô, teve um problema de saúde. E aí eu comecei a identificar ali a dificuldade de um beneficiário junto com a operadora, né? Na pele ali, vivenciei isso. Meu avô teve muita dificuldade para conseguir um home care. E aí depois eu tive um problema também de quase natureza similar com a minha avó. A minha avó também teve um problema numa internação em um hospital aqui em Niterói. Ela sofreu um acidente dentro do hospital e aí depois ela teve muita dificuldade para conseguir o atendimento e o suporte da operadora. E nesses dois casos, eles começaram a me apresentar uma situação de que existe um público necessitando de um apoio jurídico, né? E eu comecei a olhar para isso e isso começou a me dar um propósito, essa advocacia. E eu comecei a devagar migrando para isso. Eu comecei a estudar um pouco, me especializei no direito da saúde, fiz pós-graduação, fiz diversos cursos. Hoje eu sou especialista em direito médico e pós-graduado já em direito da saúde. Tenho uma prática já grande nessa área. E aí eu migrei completamente da minha área, entendeu? Mas foi muito por conta dessa situação dentro da minha família que me deu aquele start de falar, olha, existe aqui uma necessidade de um público carente de um cuidado jurídico. Porque as pessoas confundem às vezes, acham que trabalhar contra operadoras nesse setor basta só conhecer um pouquinho de Código de Defesa do Consumidor. Isso antes fosse assim. Não é tão simples assim. Tem N resoluções, é um nicho precisa muita especialização, um estudo muito profundo. E aí eu fui buscar isso daí, hoje eu estou nisso e estou muito feliz. Eu não vejo outro caminho para mim a não ser seguir no direito médico da saúde mesmo. É interessante, né? Como uma adversidade na vida muda todo o seu direcionamento, né? Exatamente. Que às vezes começa com uma coisa ruim, negativa, uma coisa até triste, né? Sim. E você vê a necessidade que a pessoa que às vezes não tem um amparo, que ela passa e às vezes ela nem consegue resolver o problema e você deve ter pensado, cara, eu vou resolver esse problema e ainda vou ajudar muita gente a resolver esse problema também que eu consegui resolver para mim, para minha família. Isso. Né? Acaba sendo uma advocacia de propósito, né, cara? Muito legal. Isso, não que outras não sejam, mas essa daí Sim, mas a sua com certeza é. Sim, com certeza absoluta. Impressionante. Então, eu vou até aproveitar que já deu para sentir o drama, que esse papo vai ser bom, né? A gente vai falar sobre plano de saúde, sobre todas essas bizarrices, né, que essas empresas estão fazendo com seus associados. E eu peço para você já sentar o dedo no like, para você se inscrever no canal, ativar lá o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Porque todo o conteúdo aqui do Contra a Corrente Podcast é sempre relevante, de interesse público, e eu faço de tudo para sempre trazer gente boa, gente que sabe do que está falando, gente que já assim, tranquila já e famosa no mercado, como o Bruno aqui. Então, eu peço para vocês que esse carinho de dar um like aí no vídeo é como se fosse um aplauso aqui para o nosso convidado, tá bom? Então, Bruno, eu já vou começar a te fazer as perguntas. Bora. Tá certo? Vamos lá. Quais são os abusos mais comuns cometidos pelos planos de saúde contra os pacientes, cara? Cara, muita coisa, porque abuso é regra, tá? Então, assim, as operadoras abusam de forma sistemática.
tá? Abuso não é exceção, é uma regra mesmo das operadoras. Eu falo isso sem nenhum problema. Então, eu posso listar para vocês aqui os maiores abusos. Por exemplo, tem muito abuso com relação à negativa de home care, tá? Que é aquela internação domiciliar, quando prescrita pelo médico. As operadoras costumam sempre alegar que não está no rol da ANS a internação por home care e negam esse atendimento. Muita negativa de tratamento ou de procedimento médico prescrito, tá? Eles alegam sempre que aquele procedimento, aquele tratamento não está no rol da ANS. Sim. Ainda insistem que o rol é um rol taxativo, né? E aí eles vêm sempre com essa defesa. Então você lá na esfera administrativa, quando você busca esse tratamento com o plano vai negar e vai falar, olha, não está no rol, ele te dá uma cartinha com essa informação, e aí você fica às vezes acreditando e achando que aquilo é verdade, e não busca o seu tratamento, o procedimento que você precisa. Reajustes abusivos, a gente completamente abusivo bastante aí, cada ano e cada período, aumentos expressivos. Então, se você for buscar fundo ali, analisar junto com um advogado especializado, geralmente aquele aumento, ele é um aumento abusivo. Então, esses três aí eu posso te garantir que são corriqueiros e rotineiros, entendeu? Infelizmente, né? Infelizmente. Quando vale a pena procurar um advogado diante de uma negativa do plano? Porque assim, a gente sabe que muita gente, eu acho que 90% das pessoas que pagam plano de saúde não sabem resolver qualquer tipo de problema se der. Sim. Né? Não sabe os direitos que tem, não sabe que o rol da ANS não é taxativo coisa nenhuma, que ele é exemplificativo. Exato. Né? Mas conta aí, quando é que vale a pena procurar um profissional? Eu posso falar que sempre, porque olha só, porque nós estamos lidando aí com vida e saúde, né? Que é o nosso bem maior. Quando a gente espera, né? Exatamente. Quando a gente vai festejar ou felicitar, parabéns a alguém, o que a gente sempre oferece, né? Festeja com as pessoas. Saúde, felicidade. Saúde sempre o primeiro. Porque, cara, saúde é básico. Exatamente, é o nosso bem maior. Saúde é base, né? Se então, você não tem saúde, você não tem nada. Então, eu acho que eu costumo brincar que não tem como esperar. Entendeu? Sim. Em direito da saúde, tempo é urgente. Nossa, né? Então, lógico que nem tudo você vai precisar demandar. Mas, geralmente, quando você está em busca do seu plano de saúde, você está em busca de tratar a sua saúde ou a sua vida, que pode estar em risco. Então, é sempre muito urgente. Então, a dica que eu dou é sempre procurar um profissional especializado na área, que tenha conhecimentos em direito da saúde ou saúde suplementar, mais especificamente, e para levar a demanda para ele e para ele analisar, porque muitas das vezes, é o que eu falei anteriormente, as negativas existem com frequência e as pessoas não podem deixar isso para trás e não podem demorar, porque a saúde depende muito da agilidade com que o tema é tratado. É verdade, entendeu? É verdade. E geralmente as pessoas, quando chegam no seu escritório, assim, são pessoas que chegam muito nervosas, não é isso? Muito ansiosas. E às vezes muito revoltadas. Às vezes não, acho que sempre, quase né? sempre. Porque a revolta é muito grande. Porque é justamente isso, você paga o plano, exatamente. Você quer um retorno daquilo, porque você gasta uma fortuna, porque não é barato. Sim. E quando você vai lá bater na porta, ninguém abre para você. É um seguro, né? E você paga aquilo exatamente para você usar quando você precisa. Exatamente. Então, assim, quando você vai ao plano de saúde solicitar um procedimento ou um medicamento, alguma coisa, você não escolheu aquilo. E você tem urgência. E aí você tem que esperar um prazo que eles dão, e aí depois não está em análise ainda, para depois chegar para você e falar, não, negado. Cara, isso é muito louco. Entendeu? E aí as pessoas chegam muito preocupadas, muito assustadas, porque elas geralmente tentaram administrativamente e ficam, às vezes, achando que não vão conseguir, assustados com o que vai acontecer com a minha saúde agora, o que vai acontecer com o meu futuro. Verdade. Então a gente tem que receber esse cliente já entendendo a dor dele, conhecendo... primeiro a gente já recebe ele com um outro olhar, um olhar mais humano, né? Tem que rolar uma psicologia, né? Para colher essa dor e falar para ele, calma, olha só, vamos usar todas as ferramentas possíveis para poder atender sua necessidade, e a gente, se precisar ajuizar a ação, a gente ajuiza, não tem essa não. Engraçado que eu me lembrei de uma coisa aqui, tem uma grande amiga minha que ela precisou fazer um exame, aí ela tem lá um plano de saúde, ela entrou em contato com a clínica,
né? Foi tudo certinho, agendou, o plano autorizou, tem um número da autorização, estava tudo certo para o dia tal, que foi semana passada. 2 dias antes, ela recebe uma mensagem do plano, acho que um e-mail, dizendo que estava cancelado, que eles cancelaram o convênio com essa clínica. Sim, descredenciamento. Então, como foi descredenciada, aquilo que já estava autorizado, para 1 ou 2 dias depois, para ela desistir, que não tinha mais. Ela é advogada também. O que ela fez? Ela foi, pagou, fez o exame e já está lá. No mesmo dia ela já tinha entrado com a petição e ela falou: eu vou tirar muito mais do que eu tive que desembolsar. Esse descredenciamento em massa está acontecendo muito, né, Marcos? Sabe por que você descredenciou? Tudo bem, mas você já tinha autorizado. Sim, exatamente. E ela tem toda a prova, né? Porque está tudo lá no aplicativo do plano. Sim. Então, assim, autorizado, número de autorização, tudo. Então ela falou assim: eu não preciso de nada, tá tudo aqui, ó. É um absurdo, porque assim, o descredenciamento, na verdade, que está acontecendo com muita frequência ultimamente, ele está lá, tem uma resolução da ANS que trata sobre isso. A operadora tem que avisar 30 dias antes do beneficiário de que aquela clínica vai ser descredenciada, né? E ela precisa substituir por uma outra equivalente. Exatamente. No mesmo município, no mesmo município, direitinho, dando a oportunidade, quer dizer, e eles não cumprem isso. Não cumprem. E a ANS, na verdade, ela levou uns 2 anos para poder baixar essa resolução. As operadoras já sabiam disso, portanto... aí fica a avaliação para quem quiser. Elas começaram há tempos atrás de descredenciar um monte de hospital tudo, porque já sabedoras muito provavelmente da normatização que viria, e aí agora ela já está em vigor e eles ainda continuam descredenciando. E quando o beneficiário vai olhar, o que ele tinha antes, às vezes, nem é o que ele tem hoje. Isso é um absurdo, porque assim, a norma é bem clara, você tira um hospital, mas você tem que colocar outro similar, de mesma qualidade, o que acaba não acontecendo. Então você tem uma redução da sua rede credenciada. E a mensalidade sempre aumentando. Ela continua e vai aumentando. Isso que é um verdadeiro absurdo. Entendeu? É verdade. Essa minha amiga, ela estava até pleiteando, nem pleiteando, ela estava comentando comigo que se ia descredenciar, beleza. Só que vai ser da data do descredenciamento para frente. O que já tinha autorizado, está autorizado, faz. Né? Exatamente. Que esse é o correto. Sim, claro. Foi autorizado até o dia 12? Então tudo bem. Quem foi autorizado até o dia 12 vai fazer. E dali para frente, tudo bem, vai procurar outro lugar. Aí beleza. Sim. Até porque ela não foi nem avisada, com 30 dias de que aquela clínica... foi 2 dias antes. Já estava agendado. Aí ela ligou, o médico dela ligou para ela pedindo desculpa. Eu nem nunca tinha visto isso. Você me desculpe. Ele, assim, se sentindo culpado. Ele foi super gente boa. Sim. Ela, não, a culpa não é tua. Você não tem nada com isso. Né? Porque eles são amigos também. E aí como que fica a pessoa, né, na verdade, precisando fazer aquele exame, preocupada já com a questão de saúde e tudo, aí vai ter que correr atrás de outro prestador. Não, e aí, às vezes, por exemplo, às vezes aqui na cidade nem tem mais do profissional, né, para fazer aquele exame, porque... Esse tipo de exame não é qualquer lugar, não é tão comum assim, não é qualquer lugar que tem. Aí ela falou assim, não, eu vou fazer, vou pagar e depois eu vou resolver. Pega o reembolso, recebe o valor integral e ainda uma indenização por dano moral, porque com certeza ela sofreu com isso tudo aí. É isso aí. Né? Isso aqui já puxa para essa terceira pergunta que eu tenho aqui. Quais são os direitos básicos? Quais direitos básicos as pessoas têm e muitas das vezes desconhecem? Porque, assim, lógico que tem os especiais, tem os específicos, né? Mas tem muita gente... Cara, eu falo isso até por mim, que eu não sei quais são os meus direitos básicos no plano de saúde. Sim. Desde pagar a vida inteira. Sim. Nós temos muitos direitos. Eu posso trazer para você um exemplo clássico, que eu sempre trago até para as aulas que eu ministro, tudo nessa área, que é a questão da internação dentro do período de carência, quando você está em uma questão de urgência e de emergência. Porque isso pode parecer simples, mas isso acontece com muita frequência, tá? O beneficiário vai lá, faz o seu seguro, né, o seu contrato, assina hoje, por exemplo, e daqui a 3, 4 dias ele tem um problema e precisa ser internado por urgência e emergência. E aí ele chega lá no hospital, e ele vai tentar ser atendido, o hospital vai virar para ele e vai falar assim, olha, eu fiz contato com a sua operadora falou aqui que você está no prazo de carência, eu não posso te internar,
tá? Porque você tem que cumprir aí a regra de carência básica de 180 dias, mas o que eu posso fazer aqui para você é te dar um atendimento ambulatorial de 12 horas, você vai ficar aqui, a gente vai te atender e tudo, depois desse horário, dessas 12 horas você vai ser internado, mas aí você vai ter que custear, e é com você, e isso não existe, porque assim, a carência para urgência e emergência é 24 horas 24 depois horas. da assinatura. Isso. Então assim, isso é interessante reforçar, porque isso acontece muito. Lá no escritório chega toda hora de gente, olha, eu fui transferida para o hospital público porque eles falaram que eu tinha assinado semana passada o contrato e não poderiam me atender. E aí disponibilizaram ambulância, me levaram e eu fui internada lá, fiquei 15 dias internada, tomando antibiótico e tudo. E eu acho isso um absurdo, eu queria conversar com o senhor o que o senhor acha. Falei, não, com certeza é um absurdo, porque você não estava... a urgência é o médico. Exatamente, se o médico pediu internação ali, precisa aplicar, por exemplo, nesse caso, o antibiótico intravenoso. É isso, tem que ser com emergência mesmo, tem que ser rápido. Exatamente. Então isso é muito comum. Outro direito que as pessoas não sabem, que eu gosto de divulgar bastante, é a questão, até para mulheres, de acompanhamento por uma pessoa de escolha dela, para o atendimento médico ou internação, ela tem o direito de escolher alguém para acompanhá-la, e em caso de sedação é obrigatório esse acompanhamento, tá? Isso é muito importante, porque às vezes eu tenho até gente da minha família que às vezes vai no médico, ou às vezes vai fazer um exame de sedação, fica um pouco insegura, e aí não sabe que tem o direito de escolher alguém para acompanhar ela e tudo. Eu gosto de divulgar isso bastante, porque eu acho que as mulheres costumam se sentir mais seguras com esse direito. Então, e a gente já ouviu tanta bizarrice aí, né? Exatamente, aí, então esse é um direito, evitar. Além do direito de um acompanhante para menores de 18 anos, gestante, idoso, ou pessoa com deficiência também, tem o direito de acompanhante em caso de internação. Muitos não sabem disso, aí você vai ver, às vezes, eu frequento muito hospital por acompanhar cliente, né, em casos de internação e tudo, pegar um documento ou outro, e eu gosto de seguir o meu cliente do começo ao final, né? E saber se está tudo certo, se ele está recebendo todo o acompanhamento que ele precisa. E eu me deparo muito com essa situação dentro do hospital, com mães às vezes que vão, eu deixei meu filho lá porque eles estão falando que não pode, e não é bem assim. Então são direitos que as pessoas têm e não sabem, entendeu? É verdade. E aí, na prática, um processo contra o plano garante acesso rápido ao tratamento? Bom, nós temos a possibilidade de pedir uma tutela antecipada de urgência, tá? Nesses casos, em questões de saúde, um caso que você consiga demonstrar para o juiz uma urgência, é possível fazer esse pleito, que é como se fosse uma antecipação da decisão do juiz, né? Porque a saúde não pode esperar. Então, se você mostrar ali dentro do processo, preencher alguns requisitos, demonstrar que o direito está do seu lado, né? Você tem lá o relatório médico, pedido do médico, você demonstra ali minimamente que o direito lhe socorre, e você demonstra a necessidade de urgência, que aquele pedido não pode esperar, porque se for esperar todo o trâmite de um processo, a saúde da pessoa pode se agravar e tudo, você consegue pedir essa decisão de forma antecipada. E os juízes fixam em um prazo de 24, 48 até 72 horas para o cumprimento dessa decisão. Por exemplo, uma internação, olha, determino que seja feita a transferência, a internação do paciente em 48 horas. E o juiz fixa uma multa para o cumprimento. E essa multa, quando ela não é descumprida, o juiz aumenta essa multa. A multa pode ser fixada por horas, né? E essa multa vai aumentando uma forma de coerção do plano de saúde para ele poder cumprir aquela decisão judicial. Então, assim, a gente consegue agilidade nos processos relacionados à saúde muito com a tutela antecipada de urgência. Mas, em média, um processo na área da saúde, nós temos dados do CNJ que estuda bastante essa área da saúde também, tem um portal específico para isso. Ele coloca lá um dado de 2, 3 anos, mais ou menos, a média de um processo em direito da saúde. Cara, eu estava me lembrando aqui, enquanto você estava falando, teve um caso de um casal de amigos meus, acho que foi a Bradesco, descredenciou eles, e ele é médico também, e ele fazendo um tratamento seríssimo de visão, que ele tem um problema sério, pode até perder a visão se ele parar o tratamento. Do nada, cancelaram o plano dele. O plano dele e da esposa. Aí eles procuraram um profissional, fizeram tudo direitinho. Depois de um tempo, depois de muita dor de cabeça, conseguiu lá com uma tutela antecipada também, né? Garantiu. Garantia, aí mandou carteirinha de novo, tudo de lei.
Aí o que eles faziam como retaliação? Não mandava o boleto. Aí a esposa ficou nervosa, né, dele, entrou em contato com o profissional, aí ele foi de novo solicitar o juiz. A emissão do boleto. Aí mandaram 2. Beleza. Aí depois parou de novo. Aí teve que refazer uma outra multa lá para poder não ficar. Porque eles parece que vão assim, a gente vai minar a tua paciência. Exatamente. Sim. Que maldade, cara. Fico criando dificuldade. Sobre essa questão, nós temos até uma súmula. Na verdade, é um entendimento, é o tema 1082 da STJ, que diz que no caso de paciente internado, né, ou em tratamento, o contrato não pode ser cancelado. Então, assim, mas eles respeitam isso. Sempre. Um tratamento sério desse, cara, que você com risco de perder visão. Sim. E aí eles cancelam e você tem que entrar com uma ação judicial para pedir a reativação do plano. Muitas das vezes eu até peço a autorização para o juiz para depositar em juízo o valor do plano, porque eles não mandam mais o boleto e tudo. E quando mandam, às vezes fica nisso, né? Não manda o boleto aí para você não pagar, para depois falar, tá vendo? Olha, eu liberei o tratamento, mas ele não pagou o plano. Então, assim, é complicado. São várias barreiras que eles criam para poder tirar aquele beneficiário do plano. E aí você precisa realmente, de fato, de um advogado especializado na área e conheça e domine o direito da saúde para poder ir garantindo a saúde do paciente, né? De fato. Doideira. Tem umas sequências aqui de perguntas, mas eu quero também que você fale aí sobre casos e tudo. Eu separei aqui 5, mas daqui a pouco eu vou passar lá para um históricozinho lá que a gente tem lá. Que passos imediatos você recomenda para quem acabou de ter um procedimento ou medicamento negado? Né? Porque a gente sabe que deve procurar o profissional. Mas agora, qual é o passo a passo? Porque a pessoa leiga, né? Não sabe nada. O que ela vai fazer aí? Bom, eu recomendo sempre para o beneficiário o seguinte. Primeiro, já guardar a negativa da operadora. Tudo, né? Vai ser prova, né? Exatamente. Você está lá, o médico pediu o exame lá, encaminhou você para solicitar a operadora o seu tratamento, o início do seu tratamento, né, que já começa ali com o exame e tudo, e aí você apresentou aquilo. Eles, quando negar a operadora, você já aguarda isso. Eles têm um prazo de 24 horas para entregar essa negativa por escrito, explicando, justificando porque não está concedendo aquele direito, e aí você já guarda isso. Segunda informação, dado importante que o beneficiário tem que ter, ele precisa ter um relatório médico circunstanciado, que a gente chama, aquele relatório médico todo detalhado, porque isso vai ser necessário lá se a gente precisar ingressar com uma ação judicial. Como que é esse documento médico? Ele precisa estar lá, além de estar com o nome direitinho lá do paciente completo, todos os dados dele, precisa estar justificado aquele procedimento, ou aquele exame, ou aquela cirurgia que o médico quer, por qual razão. Todo o histórico clínico do paciente, olha, ele fez a terapia tal e não deu certo, ele usou o medicamento tal e não deu certo, todo o histórico clínico lá das tentativas já terapêuticas e por que ele está buscando aquela outra. O CID direitinho lá da doença. Isso é fundamental, tem que estar estabelecido se é caso de urgência mesmo, emergência, né, para ficar bem destacado aquilo ali, porque senão você entra na questão de ser um procedimento eletivo e aí o juiz de repente não vai te dar a tutela antecipada que você precisa, que ele fala, olha, não é urgente, vamos discutir aqui que a operadora pode apresentar um argumento que realmente me convença de que esse procedimento, por exemplo, não é necessário. Então tem que constar nesse documento isso. Isso é muito importante falar, porque geralmente o documento chega pra gente sem essa informação e a gente sabe que aquilo é urgente. Aí eu peço pro usuário voltar lá pro médico acrescentar esse dado. A gente até costuma passar pro cliente um documento de tudo que precisa constar no relatório. Quando o cliente vem procurar, eu falo, olha, conversa com o seu médico, ele precisa deixar tudo isso aqui direitinho no relatório médico, porque vai facilitar muito o nosso trabalho. Então, eu já posso passar isso para os beneficiários já cientes de que precisa ter esse relatório bem detalhado e a negativa. Tá? E depois disso, obviamente, procurar um advogado especializado em direito da saúde, porque ele vai saber conduzir o caso da melhor forma possível. É verdade. Você já fica totalmente calçado, né? Já fica totalmente calçado, sabendo que
com todo esse histórico, né, do que você precisa e da negativa, aí vai ser feito um procedimento que não vai ter como negar aquilo ali, né? Eu vou falando até numa linguagem assim um pouco mais simples, né, porque a gente tem seguidores, né, de toda a cultura, né? Exatamente. Então é para saber realmente que sempre tem um jeito, sempre tem um jeito, mas tem que procurar uma pessoa que seja especializada nisso. Sim, é fundamental. E nunca aceitar também logo de cara, né, a negativa. Sim. Porque você paga caro e o não significa que não tem direito. Às vezes eles só estão querendo ganhar tempo mesmo, e que você desista. Né? Eles costumam muito, é muito comum, eu pego defesas até hoje, que está lá, muito claro no processo de direito do cliente, e a defesa da operadora, não, rol é taxativo, não está no rol. Nós sabemos que tem a Lei 14.454, que diz que o rol não é taxativo, é ali uma referência básica, né? É exemplificativo. Então, assim, se tem lá a prescrição médica, se tem todos os requisitos que a lei trouxe depois, que aquilo ali foi, na verdade, uma solução legislativa para depois da decisão do STJ que reconheceu o rol como um rol taxativo, e depois teve aquela discussão toda lá no Senado para trazer uma resposta para a população que ficou desesperada, né? Porque o rol taxativo ele mata. Então, exatamente. Não. E aí eles defendem sempre isso. Então, se você acreditar de que a operadora está falando, não, olha, não está no rol e você não tem direito, você vai ficar sem acesso à saúde, sem acesso ao tratamento, e não é assim. Você precisa procurar um advogado especialista mesmo, que ele vai pegar o teu caso, vai analisar e vai te mostrar ali, olha, seu direito existe por conta disso, ou não existe por conta daquilo, mas é importante entregar esse caso para um especialista. É engraçado que, assim, toda vez eles dão a mesma resposta, né? Não está dentro do rol da ANS. Assim, apesar disso já tá velho, né? Mas é o único argumento. Exatamente. E mesmo assim eles continuam usando esse argumento. Podia ser criminalizado, né? Usar esse argumento. Pois eu sempre falo o seguinte, quando o judiciário ele começar a punir, né, as operadoras de forma mais eficiente, com condenações mesmo pesadas, elas vão começar a pensar duas vezes e se vão repetir. Porque assim, para mim isso... Toda vez movimentar a máquina administrativa, que o juiz vai liberar, porque ele está vendo que você só está fazendo aquilo para ganhar tempo, né? Cara, você tem que receber uma punição. Abusos sistemáticos, assim, todas as vezes fazendo aquilo, coisas simuladas, já tem decisão já tem jurisprudência formada, já tem tese firmada sobre aquilo. Você eles vêm rebatendo historinha velha. Exatamente, rebatendo aquilo. Então, assim, é sistemático o abuso. Então, o Tribunal de Justiça, ele precisa, né, o Judiciário, ele precisa condenar de forma mais firme para falar assim, olha, se você repetir isso aqui, nós vamos começar, mas assim, aí tem toda uma discussão, que o dano moral ali, ele não é para isso, não tem o dano moral punitivo, isso é uma outra esfera, mas se tivesse, tem que ter uma sanção mais firme para isso poder melhorar. Porque, toda hora você está ali usando esse argumento fraquíssimo, né? Para movimentar a máquina administrativa. Você vai sobrecarregando o Estado também, que já tem uma sobrecarga absurda da justiça, né? É tudo muito demorado. Então você ainda chega lá para ganhar um tempo. Às vezes você até ganha, porque tem gente que deixa para lá, desiste, morre até. Exatamente. Porque não dá tempo. Mas, sobre esse caso, a gente pode até falar sobre a judicialização, Marcos. Sim, isso que eu ia te falar agora, para você falar sobre a relevância da judicialização. Porque eu sou advogado que defendo o beneficiário de plano de saúde. Então, assim, eu não aceito que seja colocada a responsabilidade por demandas judiciais no colo dos beneficiários. Claro. Então, se tem um número excessivo de demandas no judiciário discutindo questões relacionadas à saúde, a culpa não é do beneficiário. Coitado. Isso sem dúvida. Então, assim, porque isso eu te mostro quando a gente começa a analisar dados desses processos, onde, por exemplo, teve uma pesquisa agora do Tribunal de Justiça de São Paulo, que em ações relacionadas a reembolso, mais de 86% das sentenças eram de procedência. Isso é um dado significativo, que mostra assim, todo mundo, mais de 86% que está batendo a porta, né, do judiciário pedindo o seu direito ao reembolso ali, é reconhecido. Então, assim, será que então esse número excessivo que dizem, né, e é um número alto de ações na justiça, é à toa? Não. Então a gente começa a analisar pelo resultado. Se você tem mais de 60%
de sentenças favoráveis aos beneficiários. Então eles estão socorrendo do judiciário exatamente porque tem alguma coisa falhando antes. Com certeza. E essa bomba não pode, nessa guerra de puxa para cá, puxa para lá, que ela não arrebente na mão do beneficiário. Porque é o lado mais fraco. Exatamente. E é o que sempre sofre, né? E eu não aceito isso. Eu defendo meus beneficiários lá e com residentes. Assim, não vai responsabilizar o beneficiário pelo excesso de demandas. Então, e já tem uma jurisprudência forte em relação a isso. Sim. Por que não gera uma súmula vinculante logo, então? Então, já começa esse movimento já no judiciário para isso, né? Por que acontece? A judicialização é muito explicada da seguinte forma. Eu já fiz um estudo sobre isso e defendo o seguinte. Teve uma mudança na jurisprudência que também fomentou um pouco a busca pelos processos em direito da saúde. Porque até mais ou menos o ano 2000, né, a justiça, o STF entendia o direito ali da saúde de uma forma, e isso teve uma mudança depois. Porque ele entendia da seguinte forma, o artigo 196 lá que diz que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, o STF ele entendia aquilo como uma norma programática. De que forma? De que, na verdade, aquilo ali era um objetivo do Estado, e só aquilo, e o Poder Judiciário não poderia interferir naquilo. Só que, diante da omissão do Estado e tudo, as decisões elas começaram a mudar, a jurisprudência começou a mudar, e o Poder Judiciário começou a entrar ali e conceder direitos à saúde que antes não eram concedidos. Então, ele começou a falar, não, olha só, isso aqui não é uma norma programática, isso aqui já é um direito subjetivo e se o Estado não está fazendo, ele tem que cumprir, ele tem que dar. E aí as sentenças foram cada vez mais favoráveis aos usuários do SUS, aos beneficiários do plano. E essa jurisprudência então começou a mudar e as pessoas começaram a enxergar que se você não tem uma saúde que deveria receber, então você corre para o judiciário porque ele já está na tendência ali de efetivar aquele direito seu. Sim. E aí as pessoas começam a correr e ingressar com ações judiciais em busca daquele direito que não é cumprido. E aí a judicialização aumenta um pouco. Então tem isso nessa mudança um pouco da jurisprudência e esse ativismo judicial, que é um excesso ali do Poder Judiciário, que a gente tem ativismo judicial, tem a intervenção do Poder Judiciário em várias esferas e na saúde não é diferente. E isso tem promovido um aumento das demandas na saúde. E não só isso, mas também com o crescimento da tecnologia, né, dos medicamentos mais avançados, da ciência, da medicina mais moderna, que o Estado não consegue acompanhar, as operadoras às vezes fazem aquela restrição porque não está no contrato, não pode. Então as pessoas começam a ter acesso a medicamentos, possibilidade de medicamentos ou tratamentos mais avançados e começam a buscar o judiciário para garantir isso. Sim. Então uma coisa puxa a outra e a gente tem aí esse aumento de demandas, que é um cenário que os especialistas entendem como catastrófico, assim, alguma coisa precisa ser feita de fato. E eu penso que, por exemplo, temos que ter uma atuação mais efetiva da ANS quando eu estou falando de saúde suplementar, né? E se eu for falar de SUS, eu acho que o Estado tem que promover programas mais específicos na área da saúde, investir mais na área da saúde para a gente começar a reduzir um pouco. Eu acredito que a redução nas demandas no judiciário ela vai reduzir um pouquinho, alguma coisa precisa ser feita de fato, e também a gente pode começar a procurar medidas alternativas de solução de conflitos, a mediação, essas áreas aí para a gente conseguir tirar um pouco essa discussão do judiciário para uma solução mais efetiva e mais urgente dessas demandas. Sim, mas você acha que a mediação, no caso, vai ser sempre justa? Então, deveria, né? Porque assim, eu fico imaginando, de repente você tentando fazer uma mediação entre o segurado e a empresa. Será que na mediação vai ser como é ali na decisão judicial? Porque assim, vai ter que fazer e tem que fazer. Pois é,
é uma saída, porque eu acho que ali, por exemplo, no Sejus, que é um centro de mediação que tem no Tribunal de Justiça, tem as pessoas especializadas ali para fazer essa mediação, para trazer um ponto de um ponto de outro e chegar num acordo ali e conseguir entregar. O que eu penso é o seguinte, nem tudo na área da saúde a gente pode esperar um acordo, uma solução Exatamente, assim. é isso que eu estava pensando aqui. Às vezes não dá tempo. Muitas das vezes ou então você pode tem que não ser justo o acordo. Também. Exatamente, muitas vezes você tem que ajuizar com rapidez. Mas também muitos processos hoje, por exemplo, o Tribunal de Justiça, ele pega o processo que já está ali em curso, já até com tutela deferida e tudo, e os juízes remetem para o centro de conciliação e mediação para tentar uma composição ali, de uma forma de desafogar um pouco o judiciário, aquelas demandas. Que é importante. É uma saída, mas é algo que eu acho que a gente precisa ainda conhecer. A mediação ainda não é muito usual aqui no Brasil, assim, no Rio de Janeiro está implementando isso cada vez mais o Tribunal de Justiça do Rio, mas é uma saída viável. Pode não ser para tudo, mas já dava coisas. Uma desafogada, né? Exatamente. Verdade. Exatamente. Bruno, quer falar um pouquinho da relevância do descredenciamento de clínicas e hospitais? Sim, acabamos falando um pouquinho sobre isso, mas a gente dá entrada, mas não dá aquela aprofundada. Porque que acontece? Isso está acontecendo com frequência, né? Mas nós temos uma resolução da ANS 585, se eu não me engano, tá? Depois, se tiver errado, depois eu posso... eu informo para você colocar, mas se eu não me engano, de cabeça, é 585 de 2023, tá? Que ela regula essa questão, dizendo que exatamente, olha, redução ou substituição da rede pode existir, mas desde que a operadora notifique em 30 dias o beneficiário, tá? Algumas, a resolução é bem extensa, ela diz lá algumas substituições, alguns descredenciamento podem ser informados no portal, tem que ter no portal de cada operadora, o usuário tem que ter lá o acesso para saber o que saiu, o que foi substituído, tá? Mas isso tem que ser avisado. O que acontece é que muitas das vezes, na prática, não é o que acontece, né? Quando a gente vai olhar, o que a gente tinha antes de credenciados é muito menos do que a gente tem hoje. As operadoras tiram alguns hospitais e quando você vai olhar, você ficou com aquele que você já tinha antes. Sim. O que é um verdadeiro absurdo. Então, assim, eu tinha 3 hospitais e agora eu tenho 2, mas sim, esses 2 eu já tinha. Entendeu? Então, assim... Você só perdeu. Na verdade, você está perdendo qualidade de atendimento. Então, assim, porque, obviamente, aqueles hospitais ali, eles não vão ter a capacidade de atender essa demanda gigante e tudo, mas então o beneficiário ele pode se sentir lesado, ele pode procurar o Poder Judiciário também para restabelecer a sua rede credenciada anterior. Ele pode lá conseguir demonstrar que ele teve um prejuízo, né, porque a contraprestação de serviço continua, né, sempre aumentando. Eu poderia ter essa possibilidade. Pode sim, você consegue demonstrar isso e falar, olha, eu quero que volte para aquela rede credenciada. Interessante. Não é muito comum, mas é possível. Não deve ser fácil, porque nada é fácil. Exatamente. Mas é aquela coisa, né? Existe a forma de você tentar, pelo menos. Né? Porque a forma de descredenciamento, a resolução estabelece lá, ela é confusa. A ANS tem que ter uma autorização da ANS, a operadora tem que mostrar, estou tirando esse hospital e colocando esse aqui, mudando isso, tem até cortes de serviços e tudo, mas tem vários critérios que ela tem que cumprir para ela conseguir fazer isso. Sim. E aí, às vezes você consegue demonstrar que nada daquilo foi feito e foi feito em prejuízo do beneficiário, você tem o direito a ter sua rede restabelecida, sem dúvida. Só de saber que dá para pleitear isso já dá uma segurança também, né? Sim. Bruno, a gente está sempre falando assim, né? Cada vez as empresas estão entregando menos. Sim. E cada vez a gente tem que entregar mais dinheiro para elas, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho da relevância desses reajustes aí de plano de saúde? Dói no bolso, né? Quando a gente vai falar de reajuste de plano de saúde, é um assunto sensível porque dói no bolso do beneficiário, né? Nossa. Então, assim, é complicado. Mas, assim, quando a gente fala de reajuste de plano de saúde, a gente tem que ter em mente que em regra, assim, tem 2 reajustes, né? Tem reajuste por faixa etária e tem reajuste... Esse é o que dói mais. Você fica ali olhando assim, olha, ano que vem eu já vou pular aquela faixa. E esse reajuste tem que estar lá estabelecido no contrato, os valores direitinho, ele é aceitável, mas tem que estar lá explícito no contrato. Você já sabe que alterando aquela faixa vai ter essa alteração no valor. E tem o reajuste anual, né? Que aí
cada tipo de plano tem um tipo de reajuste. Esse que as pessoas acabam fazendo uma confusão, que eu posso esclarecer um pouquinho. Porque, por exemplo, nós temos o plano de saúde empresarial de até 29 vidas, e o empresarial acima de 29 vidas. Até 29 vidas, o plano empresarial ele é reajustado de que forma? Por exemplo, eu tenho uma empresa que tem 10 funcionários. Como que vai ser o reajuste desse plano? Bom, por exemplo, a Sul América ela vai pegar ali todos esses planos dessa categoria e eles vão começar vão tirar um valor comum para todos esses planos de até 29 dias e ele vai aplicar para todos esses contratos. Uhum. É assim que o plano anual para o plano de menos de 29 vidas. Para o plano de mais de 29 vidas, esse reajuste é feito de acordo com a sinistralidade daquele grupo, daquela empresa. Eles vão olhar ali e vão chegar num certo dado e vão falar, olha, o reajuste para esse grupo aqui é de X. Tem o plano de saúde coletivo por adesão, que geralmente a gente tem as administradoras de benefício, a Qualicorp, que é a mais famosa delas. Então, esse por exemplo... Esse aí parece ser muito bom quando você entra e depois... Exatamente. Por quê? Porque o reajuste dele é feito de acordo com a sinistralidade daquela categoria, daquele grupo todo. Então, quanto mais se usa, mais paga. É aí que mora o perigo. Exatamente. E não só isso, Marcos. Porque o que acontece? Esse daí, quem chega nesse valor é a administradora junto com a operadora que vão chegar nesse dado. Eles vão olhar ali, vão fazer os cálculos atuariais e vão chegar e vai falar, olha, o aumento no ano passado foi de 20, nesse ano é de 39. E aí você pede, o grande problema é esse, quando você vai pedir os dados, vai pedir os cálculos, ele nunca chega, nunca aparece, você fica sem entender, fica no escuro e a transparência não existe. Né? E esse é o complicado. E tem um plano de saúde individual familiar, que esse sim, quem estabelece o valor do reajuste anual é a própria ANS. Para esse tipo de plano, no ano passado nós tivemos um reajuste de 6%, então são planos com reajuste muito menores do que esse que é feito por CPF ainda. Exatamente. Mas tem vários que não fazem mais assim, né? Difícil você conseguir encontrar um plano de saúde hoje em dia. Quem tem, segura, não acha, exatamente. Quem tem não abre mão do seu plano individual. Por quê? O reajuste, ele geralmente é muito menor comparado com os outros, e a ANS ela estipula aí, foi 6% no último ano, enquanto nós temos aí planos de saúde coletivos reajustados com 38%, 40%, 50%. É por isso que o pessoal fica pulando de plano para plano. Exatamente, tentando achar um mais baratinho, vai para lá. Sempre acaba achando. Aí fica 2 anos, daqui a pouco troca de novo, e troca de novo. E fica aquela ciranda. Exatamente. E o beneficiário que ele se sentir lesado nessa situação, ele pode procurar um advogado especializado na área, que é possível você buscar a revisão dos últimos 10 anos do seu plano, tá? Você faz essa revisão toda e você pode ingressar com uma ação judicial e pedir os últimos 3 anos de reembolso se você conseguir comprovar que o reajuste foi abusivo. E isso aí quase ninguém sabe. Porque se todo mundo souber disso e lutar pelos seus direitos, eles param. Exatamente. Eles param. Exatamente. Porque vai ser um prejuízo muito grande. Sim, sim. Você começa assim, olha, eu quero eles vão ter que devolver o que eles pegaram de forma ilegal. Porque você puxa aí, vai rever 10 anos, o seu plano já vai mudar tudo isso daí, se você for comprovando nesse período que os reajustes foram indevidos e tudo. E aí quando você vai olhar, você consegue um reembolso de valores pagos a mais indevidamente surpreendente. Então a gente tem que botar isso pro mundo saber. Verdade. Porque quanto mais gente souber, menos eles vão abusar. Com certeza absoluta. O conhecimento é a arma que você tem contra a operadora. Exatamente. Desconhecimento de direitos é um prêmio para operador de plano de saúde. Informação é poder, né? Exatamente, sem dúvida. É verdade. Vamos falar um pouquinho da relevância aí dos desafios futuros no direito de saúde. Pois é um desafio mesmo, porque na área da saúde eu enxergo assim 3 pontos principais que a gente tem que ter em mente e o advogado dessa área precisa estar preparado. Primeiro, o desafio enorme é com o envelhecimento da população, né? Dados aí mostram que a população vai cada vez vivendo mais, o envelhecimento, nós temos cada vez menos nascimento, né? Verdade. E uma longevidade maior. Isso. E o que acontece? Isso é um dado importante para ser observado, porque isso vai impactar também no setor de saúde. Porque você vai ter aí tratamentos continuados com mais intensidade. E mais tratamentos de acordo com a idade que vai aumentando também. Exatamente. Isso vai impactar no setor. Então, isso é um dado importante que a gente não pode
deixar de lado. Outra coisa é o aumento das doenças crônicas, tá? Por conta do tabagismo que está aumentando. Sedentarismo. A questão da alimentação, uma má alimentação. As pessoas estão ficando também muito tempo sentadas, exatamente, o uso de álcool, essas coisas todas. Então, essas doenças crônicas, segundo dados do Ministério da Saúde, elas tendem a aumentar muito, já estão aumentando. A morte por doenças crônicas também tem aumentado bastante. Então, isso também vai impactar no setor de saúde, seja ele no SUS ou na saúde suplementar. Então, a gente tem que ter um olhar melhor para essas doenças crônicas, para a gente tentar equacionar isso daí, para impactar menos o setor. E também a questão do equilíbrio disso tudo, porque se a gente está falando desses impactos, como que a gente vai equilibrar isso? Porque na saúde suplementar tem um custo. Sim. E esse custo ele tem que ser viável para o beneficiário. Ele não pode ser só viável, esse jogo não pode ser só beneficiar a operadora, né? Quando a gente vai analisar, todo ano eles têm lucros recordes. Pegando esse período agora, o período do ano passado, 114%, se eu não me engano, de aumento de lucro. Então, assim, quanto mais lucro eles têm, menos eles entregam. É por isso que tem mais lucro. Exatamente. Você vai estar entendendo um pouco... Porque está totalmente desequilibrada essa balança. Exatamente. Por que as pessoas, então, estão entrando com ação judicial para buscar um direito que já é seu garantido, que já está no contrato, essa história toda vai se fechando dessa Existe forma. uma grande injustiça dentro desse superávit aí. Exatamente. O pagamento nosso tem que ser feito do beneficiário, porque senão você perde o seu direito. Então, assim, a renda tem, o lucro está vindo de onde? Entendeu? Muito porque provavelmente direitos estão sendo restringidos. Então, total. O acesso está sendo negado. Isso que o desafio é conseguir equilibrar isso. As operadoras, elas podem e devem ganhar dinheiro, é autorizado, elas vivem disso, mas não em cima de direitos de beneficiários, não cortando o acesso ou negando o direito do beneficiário. Se ficasse bom para todo mundo, estava bom, né? Exatamente, é isso que todo mundo busca, né? Mas infelizmente essa não é a realidade. Eu acredito que com pressão e justiça vai acabar sendo. Sim. Porque vai chegar uma hora que não consta no rol da ANS, isso aí já não vai mais... Exatamente, não vai colar. Exatamente. E eu acredito que se entra uma empresa, por exemplo, se eu fosse juiz, se entra um processo desse na minha mesa ali, com essa justificativa, cara, eu vou pesar, eu vou botar alguma coisa ali para multar muito pesadamente essa empresa, para eles não terem nem coragem de mandar uma outra dessa. Mas sabe que infelizmente a gente se depara com isso até hoje. Outro dia lá no escritório, uma liminar para conceder um tratamento para uma pessoa com autismo, tratamento imenso ali, vários tipos de terapia e tudo. A multa fixada foi de R$1.000 por dia e limitada a R$10.000. Só aquele tratamento ali supera e muito os 40, 50 mil reais. E então, a criança com autismo também, ela precisa de urgência. Exatamente. Porque em muitos casos, se ela receber o tratamento que ela precisa ter, mais a propensão dela ter, dessa criança ter um desenvolvimento e ter uma vida mais, assim, como é que eu vou te falar? Mais... independente é muito maior. É muito maior. As janelas que eles chamam janelas de neuroplasticidade, elas são perdidas se você não ofertar a essa pessoa o tratamento que ela precisa. Então, a urgência ali... ela grita. Então, assim, não dá... necessária. É necessária. Então, assim... E aí, como você efetiva isso, obrigando a uma operadora que já de forma administrativa negou aquele tratamento, aí você socorre do judiciário, aí ele fixa uma multa de R$1.000 diários, limitada a R$10.000. A operadora, ela simplesmente não vai cumprir essa liminar. Porque para ela é jogo não cumprir. Exatamente. Agora, se bota, tipo assim, 100 mil... aí já dá um probleminha. Ou 5 mil por hora, que eu já vi. Já vi decisões assim. Já vi decisões assim rapidinho. Eles vão. Tá aqui, tá escrito, tá aqui. Quem mexeu no bolso resolve. E deixa brigar, recorre, entra com o seu recurso, busca cancelar ou derrubar aquela liminar, mostrar que Mas a urgência ali, ela vai ser. Vai rolar alguma coisa ali que de urgência vai tentar pelo menos resolver o seu problema. Né? Então, as pessoas têm que sempre ficar ligadas nesse tipo de coisa. Sim. Sempre se atualizar. Deu qualquer problema no plano de saúde, não desista, procura um profissional, sabe? Porque
sempre você vai ter direito. Com certeza. Se você está pagando, você vai ter direito. E qualquer negativa que vier, você pode ter certeza logo de cara que seu direito está sendo cerceado. Né? Porque não tem essa. Se é urgente, se o tratamento é urgente... É prescrito se você pelo precisa... médico, tá lá, tá tudo... Exatamente. Se é prescrito pelo médico e é urgente, você tem direito, independente do que a operadora de plano de saúde fale. Exatamente. Né? Quem diz é o médico, não é o operador. Isso, quem decide se é urgente é o médico, né? Exatamente. Então, assim, aconteceu isso contigo, cara, fica ligado aí, porque tem jeito, é só procurar um profissional que entenda do assunto, né? Que não vai também te levar, que você não vai procurar alguém que não entende, que finge que entende e vai aumentar seu problema. Não, vai direto no especialista, porque aí ele vai resolver o seu problema com certeza e você vai ter o seu tratamento, né? Então, isso aí é muito bom. Vamos falar um pouquinho da relevância aí do cancelamento unilateral dos planos de saúde. A gente já começou a falar um pouquinho, mas agora a gente vai... Né, porque... a gente começou a falar até do caso que eu te falei aí. Exatamente. O cancelamento nós tivemos em massa há muito pouco tempo, né? Isso. Então, teve até um acordo das operadoras, até no Senado, lá na Câmara, para poder suspender esses cancelamentos em massa. E isso diminuiu bastante, mas existem regras, né? A operadora tem que seguir regras para o cancelamento, que elas não seguem. E o que acontece? Nós temos um tema, na verdade, no STJ, que é o 1082, que diz que os contratos com que você tem o paciente em tratamento ou internado, esses contratos não podem ser cancelados. E muitas das vezes eles são cancelados. Então, assim, é um absurdo você estar num tratamento de câncer, por exemplo, e seu tratamento simplesmente é cancelado porque a operadora, olha, eu não tenho mais interesse de ter esse contrato, né? Ela se filia nessa questão ali dessa possibilidade dos contratos coletivos e tudo, e vou fazer essa rescisão e pronto. Nós temos idosos, pessoas em tratamento câncer e tudo, que você pode usar o meio judicial para você manter aquele plano, porque ela tem que seguir uma regra, ela tem que cancelar e tem que te indicar uma outra operadora que forneça um plano similar para você não ficar descoberto, essas questões todas. É um absurdo o que aconteceu, graças a Deus, reduziu bastante. Mas isso é revoltante. Bastante. Bruno, eu acho o seguinte, cara, injustiça é uma coisa que realmente deixa a gente assim, desarvorado, né? Uma pessoa está fazendo tratamento de câncer, alguma coisa assim, cancela. Isso para mim tinha que ser crime hediondo. Exatamente. Crime hediondo. Exatamente. Cara, porque isso é hediondo. Sim. Né? Sim. A gente tem que ter um artigo lá no Código Penal dizendo que isso aí é crime hediondo. Sim, muitas das vezes até as operadoras, é engraçado que quando elas também fazem o seguinte, muitas das vezes quando você vai pedir um tratamento, ela olha, verifiquei aqui que você já tinha uma doença pré-existente e você não tem direito a fazer esse tratamento. Aí o que ela faz? Ela imediatamente faz um registro na delegacia, te culpando ali por você ter fraudado aquele contrato. Caraca. Dizendo que você já estava ciente de que você era portador daquilo e omitiu isso na sua declaração de saúde. Eles vão e registram isso na delegacia e tudo. Em contrapartida, eles cancelam planos assim, com usuários em tratamento. É o que você falou, é um crime absurdo, entendeu? Isso não pode ficar dessa forma, entendeu? Então, assim, da mesma forma que eles vão e fazem registro de ocorrência e alegam que houve fraude e tudo e cancelam o seu plano alegando aquilo, em contrapartida eles também cancelam o seu plano sem nenhum problema, não querem saber se você estava em tratamento ou não. Então, assim, a gente precisa também bater da mesma forma. Entendeu? Porque eles querem te criminalizar por uma coisa que eles fazem direto pelo outro. E muitas das vezes não é uma doença nem pré-existente. O beneficiário não sabe, tem toda uma regra para você preencher aquela declaração, eles têm que te dar uma consulta médica para você ter um médico para te auxiliar ali, isso não acontece. Muitas vezes não nas perguntas. Muitas vezes fica marcado já. Você nunca sentiu nada, você não tem. Exatamente. Aí você tem que fazer todo um processo dentro da ANS para eles têm que fazer, na verdade, para poder cancelar aquele plano que nunca das vezes eles fazem. É isso. Cara, muito doido. Bruno, conta aí pra gente, você tem assim algum caso assim interessante? Caso que tenha te marcado? Tenho alguns, mas tem um caso muito emblemático, que foi uma paciente do escritório, uma senhora de 89 anos, que ela precisava fazer uma cirurgia no coração. E ela tinha um sério risco nessa cirurgia, porque a cirurgia que o plano estava autorizando era a cirurgia clássica de abertura
do peito, né? E para acessar o coração, para fazer aquela cirurgia, ela não tinha nenhuma condição de fazer isso. Isso estava atestado por um documento médico, e o médico ele ofertou uma cirurgia moderna, que ela entrava aqui pela perna com um TAV, se chama TAV, é um catéter caro, super moderno, e já com estudos, artigos científicos provando que esse procedimento cirúrgico ele é o mais avançado, mais moderno e específico para um caso, por exemplo, como o dela, e a operadora negou. Não, esse aqui não está no rol da ANS, não cobrimos, mas cobrimos a cirurgia X lá que ela pode fazer. Não, mas o médico disse que não. Se ela passa por essa cirurgia que a operadora está determinando, ela vai falecer. E aí a família fica toda desesperada, porque era um caso muito urgente, ela tinha dificuldade de respiração, ela estava internada, e o médico falou, essa cirurgia precisa ser feita para ontem, imediatamente, e aí tivemos que ingressar com uma ação judicial, mostrar, na verdade, que aquilo ali estava fora do rol da ANS, mas estava dentro da Lei 14.454 lá, que estabelece que lá era um procedimento já que tinha artigo científico, já tinha todos os requisitos que a lei traz. Demonstramos aquilo, em um primeiro instante o juiz negou aquela cirurgia, não deu a liminar. Cara, não deu. E caiu na Justiça 4.0, que é uma justiça especializada, a Justiça da Saúde Suplementar. Como é que pode? Cara? Exatamente. E aí nós agravamos dessa decisão, e aí o tribunal, a desembargadora concedeu a liminar lá. Ela fez essa cirurgia, foi um sucesso, a família ficou toda feliz. Isso é muito legal, porque assim, você usa do seu conhecimento, né, toda a sua especialização ali para trazer qualidade de vida e salvar a vida das pessoas. É muita responsabilidade, muito gratificante. E também quando consegue, é uma responsabilidade imensa, mas é muito gratificante. Assim, imagino, aí depois... E aí eu fico acompanhando ali o cliente do começo ao final e olha, Bruno, foi tudo certo, a cirurgia foi um sucesso, ela tá bem, aí depois ela foi para casa, e aí a gente consegue depois fazer chamada de vídeo, não sei o que. Ela teve uma vida longa aí depois disso daí, bem melhor. E assim, é o que eu falo, sem o conhecimento, sem procurar um advogado especializado, muitos dos beneficiários acabam parando aí e falando assim, bom, então de fato é isso que tem que fazer e vamos tentar fazer. E às vezes o beneficiário não tem o sucesso daquela cirurgia ser exitosa. Sim. E aí pode vir a óbito, sendo que na verdade ela não precisava ter sido exposta a um procedimento daquele, porque existe um pensamento menos invasivo, mais moderno, que dá uma qualidade de vida mais eficaz, dá uma qualidade de vida melhor para beneficiar. Mas será que é isso que eles querem? Mas aí a gente está falando de custo, né? Custo, olha só, não, é muito caro, vamos fazer esse daqui que é mais barato, mas assim, não pode ser assim, né? Lucro em cima de vida dos outros, isso é abominável. Gente, vida é humanização. Exatamente. Tem que ser humanizado o tratamento. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Você tem que imaginar que se aquela senhora fosse tua mãe, tua avó. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque eu acho que não tem como você perder tempo ou você ficar argumentando sobre isso. Cara, tem um problema, libera. Depois a justiça vê como é que fica, mas libera. Exatamente. Né? Porque é vida, cara, é vida. E são famílias que estão ali, e você acaba até no final virando até amigo, né, de alguns, né? Sim, com certeza. Aí você vira advogado ali, além de advogado da saúde, depois você vira advogado da família, do às cliente. Vezes te procura até para outros negócios, né? Que nem às vezes é a sua área. E assim, por isso que tem que ser muito, tem que ter um olhar muito humano também nessa porque a confiança aumenta muito, né? Exatamente. Bem interessante. interessante. É bem interessante isso. Bruno, tem mais assim alguma coisa que você queira falar, que você queira deixar registrado aí? Nada, cara. Assim, eu estou à disposição do seu público, tá? Para qualquer dúvida, podem me seguir. Eu acabo esquecendo sempre o meu site, Marco. Isso que eu vou falar. Mas de qualquer maneira, todos os suas redes sociais, e-mail, tudo vai ficar descrito aqui abaixo desse episódio. Tá ótimo. E sabe o que eu achei legal? A gente falou de um monte de coisa muito importante e não foi maçante. Que legal, não foi bom. Aquela coisa que demorou muito, né? Porque assim, dá pra gente mostrar o que está acontecendo, dá pra gente mostrar como é que hoje em dia se está resolvendo. Exato. E dá pra deixar claro que a pessoa que
se ela perceber que isso está acontecendo com ela, que tem como tem uma saída e que a saída pode ser o Dr. Bruno Grilo aqui. Valeu, mas obrigado. Bruno, eu vou deixar o seu Instagram. Perfeito. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato contigo por direct. Pode, ali tem os seus dados sem todos, problema, né? Sem problema. Pô, muito bom. Tá pessoal, vocês estão vendo que como é relevante esse assunto aqui. Então quero lembrar vocês mais uma vez para sentar o dedo lá no like, que isso é como se fosse um aplauso aqui para o nosso convidado, tá bom? Para vocês seguirem o canal, não se esqueçam, tá? Toquem lá no sininho de notificação, porque aí vocês vão ser notificados de todo episódio novo que chegar, que sempre é interessante. Se não for para você, é para alguém que você conhece. Isso aí eu garanto para vocês. E já agradeço aqui ao nosso amigo, o advogado Bruno Grilo, por ter conseguido lá um espaço na agenda dele para vir aqui fazer um bate-papo com a gente. E dizendo para vocês que na próxima quinta-feira vai mais um convidado de relevância aí para vocês também, tá bom? Bruno, um grande abraço, muito obrigado mesmo. Foi um prazer, o prazer foi todo aqui do Contra a Corrente, todo nosso aqui. Obrigado. E pode ter certeza que você há de virar um habituê da casa e quando tiver alguma novidade já sinta-se convidado, tá trago bom? Aqui, a gente bate um papo, porque direito da saúde é um assunto que não pode sair de pauta e é importante. E a gente tem que jogar pro mundo. Exatamente. É isso aí. Tá bom? Então, pessoal, até a próxima. Um abraço aí.